Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma imensa alegria estarmos de volta em Momentos com Deus. E hoje nós vamos gravar sobre dízimo. Vamos falar algo sobre dízimo. Algumas pessoas têm me perguntado e pedido para eu fazer essa gravação sobre dízimo. Ok, tudo bem. E a primeira pergunta que eu faço é: quando se ouviu falar de dízimo pela primeira vez na Bíblia? Se você observar Gênesis, capítulo 14, versículo 20, você vai ver Abraão dando dízimo a Melquisedeque. E como é que foi isso? Observe que Melquisedeque, ele é uma simbologia do Senhor Jesus Cristo. Então Melquisedeque trouxe pão e vinho para o Senhor Jesus Cristo, para Abraão. E Abraão levou para ele o dízimo de tudo que ele tinha. Não foi o dízimo dos despojos de guerra, não. Se você observar, lá um pouquinho mais à frente, Gênesis capítulo 14, 23, você vai ver que ele disse para o rei de Sodoma, quando ele veio da matança, da guerra, que não queria o dízimo, nada do despojo, para que mais tarde alguém viesse dizer que o rei de Sodoma ou alguém enriqueceu Abraão. Abraão tinha convicção que a sua riqueza vinha de Deus. Então ele diz: para que mais tarde não pense isso de mim, eu não quero nada do despojo. E o dízimo eu vou dar de tudo do que eu tenho. Analise direitinho. Essa é a primeira vez que nós ouvimos falar sobre dízimo nas Escrituras. E Jacó, o seu filho, deu dízimo? Deu. Deu dízimo de tudo. Você observa lá que Jacó está dizendo que ele deu dízimo de tudo. E outra coisa, com que Jacó aprendeu a dar o dízimo? Se não com o seu pai Abraão. Eles estavam na dispensação patriarcal, que é a quarta dispensação. Mas com quem eles aprenderam a dar o dízimo? Com Noé. Noé estava na terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Com Noé. Exatamente. E com quem Noé aprendeu a dizimar? Com certeza, com os seus antepassados. Metusalém, que Metusalém aprendeu com Adão. E Adão é a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, quando eles pecaram. Agora, e onde é que nós vemos alguma coisa sobre isso? Aí você vai lá para Gênesis capítulo 4, quando você vê o seu filho Abel dando das primícias, as primícias, o melhor para Deus. E o seu irmão Caim não queria dar, mas resolveu dar alguma coisa, qualquer coisa, como hoje em dia. Muita gente dá qualquer coisa, pensa que Deus aceita lixo. Mas Abel deu das primícias das suas ovelhas para Deus. E Deus aceitou o de Abel. E no Caim disse para Caim: Caim, se o bem tu fizeres, se tu me der as primícias também, eu aceitarei. Mas Abel resolveu ficar ponderando e não quis dar. Caim resolveu ficar ponderando e não quis dar. Mas o Abel, sim, esse deu das primícias. E Deus o recebeu. E com quem Abel aprendeu? Com Adão. E com quem Adão aprendeu? Com Deus. Deus deu a sua lei para Adão lá no Éden. Sim, a sua lei e os seus estatutos foi dado para Adão lá no Éden. Não foi para Moisés, foi para Adão lá no Éden. Moisés apenas, na quinta dispensação, que é a dispensação da lei, ele apenas pôs por escrito o que Deus tinha dado para Adão lá no Éden. Sim, os estatutos. Você conhece os estatutos? Um dos estatutos de Deus lá no Éden foi o quê? Não comerás da árvore da ciência. Foi um dos estatutos da lei. E Adão desobedeceu. Então você observou que o dízimo não é coisa nova? É coisa que veio lá do Éden. Na dispensação da lei, que é a quinta dispensação, Moisés só fez por escrito o que Deus havia dado para ele. E aí segue. Vai seguindo. Aí nós chegamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça, a qual nós estamos agora. Há quem diga, na dispensação da graça, Deus desfez tudo. Deus desfez a lei? Como é que Deus desfez a lei? Se lá em Romanos 7, 12, está dizendo que a lei é boa, que a lei é justa, que a lei é agradável. Como é que desfez? Deus não desfez a lei. E Jesus cumpriu a lei. O que passou foi a dispensação da lei. Sim. Mas o dízimo não passou, não. A lei também não passou, não. Porque lá
Em Malaquias capítulo 3, 6, está dizendo o quê? Que Deus ele é imutável. Deus não muda. Como é que ele desfez o que ele fez? Ele não muda. O que ele fez está escrito e acabou-se. Lá na Bíblia, Isaías também está dizendo que Deus não é filho do homem para que minta nem quem se engane. E nem que se arrependa. Então Deus continua sendo o mesmo. Na graça, na lei, na dispensação da consciência, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. E o mesmo Deus que falou lá na graça, em Hebreus 7, dizendo que o Abraão, quando voltou da matança dos reis, que Abraão foi lá e deu o dízimo de tudo. Para quem? Para Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? A simbologia de Jesus Cristo. Ele deu o dízimo para Jesus Cristo lá em Hebreus capítulo 7. E lá, na quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal em Abraão, está lá a mesma coisa. Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. Isso significa o quê? Que não mudou, continuou tudo a mesma coisa. Ei, dizimar é um privilégio. É um privilégio e não é para qualquer um, não. Dizimar é um privilégio. E Deus não desfaz o que ele faz. Aqueles que têm desculpa de não dar o dízimo, está perdendo o privilégio de abençoar o reino de Deus aqui na terra. Que essa mensagem ela sirva de edificação para você. E que você tenha uma vida abençoada. E não siga o mesmo caminho que seguiu Caim, negando de dar o melhor para Deus, que eram as primícias, que era o dízimo. E olha o que aconteceu com Caim. Abel obedeceu. Faça que nem Abel. Faça que nem Abraão. Faça que nem Jacó. Faça que nem todos os discípulos que obedeceu. Obedeça também. Que essa mensagem sirva de edificação para a sua vida. E aproveite um pouquinho da paisagem. Hoje, inverno, que está nevando bastante. Só um pouquinho.